Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de agosto. Mês passado eu não li muita coisa, foram 6 livros, um a menos do que eu estabeleci de meta mensal. Ainda assim foram livros muito bacanas. Eu comecei o mês lendo Se Eu Ficar, lançamento da Novo Conceito, já tem resenha do livro no blog, também tem resenha do filme, eu gostei muito de ambos. A história narra a vida da Mia. Ela, num dia de neve, sai com a família para um passeio e eles acabam sofrendo um acidente de carro. Ela acorda então ouvindo o som da ambulância, vendo o sangue, vendo o acidente em si, mas não consegue entender porque as pessoas não enxergam ela e porque ela também não consegue sentir nada. E aí ela vê o corpo dela sendo levado para uma ambulância e percebe que ela está como um espectro. A alma está separada do corpo dela. E aí ela vai acompanhar a chegada dela no hospital, ela vai estar em coma, e aí ao longo desse período, onde ela começa a assimilar o que aconteceu no acidente, o quanto ela perdeu, qual é a real situação dela nesse momento, ela vai lembrando. Então os capítulos são intercalados entre as lembranças dela, os momentos mais felizes da vida, o nascimento do irmão dela, como ela conheceu o namorado, a paixão que ela tem por música, porque ela toca violoncelo desde pequenininha, e o relacionamento dos pais dela, que são incríveis, como a família dela é amorosa, carinhosa, unida. Então ela vai lembrando isso e intercalando com o que está acontecendo no momento atual, com como ela está percebendo, com as pessoas que estão vindo visitar ela, e aí o peso da decisão se ela vai ficar, se ela vai lutar para viver, ou se ela vai abandonar a dor e ir embora. Então o livro é muito bonito, ele tem aquela premissa muito parecida com Se Fosse Verdade, mas é só no comecinho. Fora isso, as pessoas estão imaginando que o livro seja extremamente emocionante por causa do peso, do drama, da vida que acontece com dessa protagonista, com tudo que ela precisa assimilar, com tudo que ela perdeu. Tem drama, mas o foco não é esse. Por os capítulos serem intercalados, é um livro extremamente jovem adulto. Então, além do drama, ele vai falar sobre as escolhas que essa mocinha precisa fazer, sobre quais são os planos dela para o futuro, a universidade que ela quer ingressar, como o relacionamento dela vai ficar a partir dessa universidade, como ela se vê no futuro, quais são as dificuldades que ela tem para se engajar, para ela fazer amigos. Então é muito legal porque ele vai além, ele traz todos esses aspectos juvenis, essas dúvidas da mocinha e coloca isso no livro mesmo tendo como pano de fundo um drama. Então, eu não me emocionei, não me acabei de chorar com o livro, mas eu adorei a escrita da autora, adorei essa protagonista, adorei os medos dela e como a autora abordou tudo isso. É muito bom, o final é assim angustiante, eu tô muito ansiosa para ler o próximo volume. E é uma duologia e o próximo volume vai ser lançado pela Novo Conceito agora em novembro. Aí eu li Amor em Jogo, da Simone Elkos. Pra quem não sabe, nem com quem não acompanha o blog ainda, o vlog, eu sou apaixonada nessa autora e, como já era de se esperar, esse livro dela me surpreendeu. Não tanto quanto os outros romances que eu já havia lido dela, mas ainda assim eu gostei bastante. Ele vai narrar a história da Ash e do Derek. Eles têm uma vida, uma história no futebol americano. Ele perdeu um membro da família quando ainda era muito jovem, ele estava muito engajado no futebol e hoje ele vê o futebol como culpa por ele ter perdido uma pessoa que ele amava, e ela é a única mulher no time de futebol americano da escola e, além de tudo, é a capitã. Ela é muito focada, muito esforçada naquilo e ela usa o futebol para mostrar o seu valor, principalmente para a sua família. Então o futebol liga esses dois, mas também traz para a vida deles todo o drama familiar que eles já passaram. Isso é muito gostoso, porque eles precisam superar isso. E quando eles se encontram, eles vão fazer isso juntos. Mesmo que aí tenha idas e vindas, brigas, tenha muita coisa para eles superarem, tem um momento que eles vão entender que eles precisam seguir juntos para poder erguer a cabeça, seguir em frente e superar mesmo todas aquelas dificuldades, as mágoas. E é como se fosse uma segunda chance. E é legal que ambos são isso para a vida do outro, uma segunda chance.
E tem muito romance, ele é muito fofo, ele é narrado intercalado, é um capítulo dela e um capítulo dele, então dá uma visão bacana. E, como eu já disse, ele não tem tanto drama, não tem assim tantas lições de vida, mas assim é um livro muito fofo, que traz ali algumas coisas para reflexões, mas nada assim extremo. Ele é bacana, fofo, foi 5 estrelas, mas não foi favorito como os outros livros da Simone. Então isso que é ruim, porque eu li ele comparando com os outros livros da autora, mas ainda assim consegui me envolver e adorei o romance, bem legal. É assim pra quem gosta de jovem adulto, ele não é um new adult. Cartas de Amor aos Mortos foi a minha terceira leitura do mês. Eu segui nessa linha mais jovem adulto e eu me apaixonei por esse livro. Sim, me envolvi demais. Ele é todo escrito em cartas. A protagonista, a Laurel, ela perdeu a irmã faz pouco tempo, a irmã mais velha, e a partir dessa perda ela vê a família dela desmoronar, vê os pais se separarem, a realidade dela mudar, e aí, além disso, ela vai perder também a melhor amiga dela, porque a irmã era tudo, era o centro da vida dela, aquela pessoa assim que trazia alegria. Ela via na irmã um espelho do que ela queria pro futuro, do que ela queria fazer. Eu vi algumas pessoas falando que achou estranho essa relação dela, da Laura com a irmã dela, mas como eu sou a irmã mais velha, eu entendo essa ligação, esse forte reflexo que a Laura vê na irmã dela. Então quando ela perde ela perde um pedaço da vida dela, perde um pedaço da certeza que ela tinha pro futuro. Então ela precisa superar tudo isso, ela tá entrando num novo colégio porque ela quer começar de novo, só que ela começa muito perdida ainda por causa de todos os dramas familiares dela. E essas cartas que ela escreve aos mortos, atores, compositores, escritores famosos que já morreram, que são pessoas que participaram de alguma forma da história da Laura e da irmã dela, ela vai endereçando essas cartas para eles, né, que nunca serão enviadas, óbvio, mas que servem como um diário. Então, a cada carta, ela vai colocando um pedaço ali da história dela, um pedaço do passado, um pedaço do presente, então ela não foca só no drama que ela viveu, ela também foca naquele dia a dia, no novo colégio, nos amigos, num gatinho que vai aparecer. Então, as cartas são o diário dela. E assim, é uma escrita muito densa no começo, porque ela joga tudo ali, ao mesmo tempo que ela não joga nada. Porque ela tem um segredo muito forte, ela tem sentimentos muito fortes dentro dela, que ela não vai revelar assim pro leitor, de supetão. Ela vai aos poucos. Então, desde a primeira carta, ela dá indícios de que tem algo muito sério errado. Mas ela não deixa isso claro. E aí, a cada carta que a gente lê, a gente vai conhecendo mais dela, do dia a dia, e aí é impossível não se envolver, não torcer para que ela supere os seus medos. E quando eu descobri o segredo dessa protagonista, assim, me emocionei demais com a história, até porque em alguns momentos parecia muito óbvio, mas no começo do livro eu nunca imaginei que seria esse o tema abordado. Então a autora me surpreendeu e o final é muito bacana. Ele é realmente uma história de superação, que está muito comum hoje em livros jovem adultos e que eu gosto bastante, então foi o meu favorito do mês. E aí eu saí do jovem adulto e li Dexter em HQ. Eu sou muito medrosa, eu já falei pra vocês, eu morro de medo de livros assim, de suspense com sangue e tudo mais, mas eu sempre quis conhecer um pouco sobre a história do Dexter. E esse HQ aqui ajudou. Ele é o primeiro de uma série, parece que vão ser lançados mais com novos episódios desse personagem. E ele vai contar um reencontro do Dexter com um colega dele da época de escola, que era sabe aquele cara que se acha e pratica bullying com os outros? E na época ele praticou bullying com o Dexter, mas aí ele quis pagar meio caro, e aí não deu certo, e agora, com esse reencontro, tem todo um clima de tensão, porque eles realmente não se gostam. O problema é que esse cara que era o valentão do colégio virou tipo a Madre Teresa de Calcutá do pedaço. Ele tem uma entidade que ajuda os dependentes químicos, então todo mundo gosta dele, na cidade ele é aclamado, ele é visto como uma pessoa muito boa. Mas o Dexter, por causa do passado dele, de como ele conheceu esse personagem, ele sabe que tem alguma coisa errada. E aí começa a aparecer caras mortos na região do trabalho daquele cara que era o inimigo dele do colégio. Ele e a irmã dele vão investigar e vão descobrir o que está acontecendo. Eu achei bem legal a história, eu fiquei assim bem ansiosa, bem aflita para saber o que ia acontecer. E eu me surpreendi com o sarcasmo
Dexter e a irmã dele são muito irônicos, muito engraçados, assim, cheios de piadinhas, de duplo sentido, eu dei bastante risada. Até assim, né, pra quem tava morrendo de medo, eu acabei mais rindo do que qualquer coisa. Por ser primeiro, eu achei que teria um pouco mais assim de introdução, a gente ia saber mais sobre o Dexter. Mas depois me explicaram que as HQs não são assim, que elas são mais como se fosse um capítulo, um desenho, sei lá, algo desse gênero. Então eu gostei mais ao saber disso, né, que ele não é tão profundo e tudo mais. Aí falando em livros que não são muito profundos, eu li Maluca por Você, da Rachel Gibson. Eu gosto bastante dessa autora, ela mistura um pouco de chick lit com romance contemporâneo, adulto. Mas esse aqui eu não gostei muito. Ele tem uma história bacana de uma mulher que ela já tem um filho, ela se separou. E foi uma separação meio difícil, tanto é que na época ela meio que surtou e quase matou o marido dela, que é o ex-marido, claro. E ela ficou conhecida como a maluca da cidade. Mas aí ela superou tudo isso, fez uma cirurgia plástica, colocou a autoestima lá em cima, abriu um spa que tá super bem, tá fazendo muito sucesso. Então ela reconstruiu a sua vida e tá muito feliz, muito calma, sem fazer nada de maluquice. Aí o vizinho dela, novo, que se muda, é muito bonito e aí meio que começa a dar em cima dela. Ela não quer nenhum homem pra bagunçar o que ela acabou de restabelecer. Ela acabou de se arrumar, de organizar a vida. Mas aí esse homem quer um relacionamento sério, ele começa a se dar bem com o filho dela e aí no final eles acabam se envolvendo. É assim, é um livro bem previsível, bem clichê, mas super divertido e que a gente lê rapidinho, como são os livros da Rachel. O problema é que esse, por ele ser tão fininho, eu achei que ele deixou de aprofundar muitos aspectos. Por exemplo, o vizinho da protagonista, ele trabalhou no exército. Então ele volta cheio assim de traumas, de medos, ele volta querendo viver a vida. Então até por isso o romance deles é muito instantâneo, mas eu entendi que é pela situação dele, por ele ter aprendido a amar cada dia, viver cada dia. O problema é que isso não é explorado e seria um gancho bacana para a autora. E entre outras coisinhas aqui que aparecem. Então eu gostei do livro, achei ele mediano, porque eu esperava mais, até por ser a autora. Mas eu não culpo ela, eu culpo o fato do livro ser bem fininho, então é muito pouco tempo para você aprofundar muito uma história. Ainda assim é um romance bacana. Aí eu li A Verdade Sobre Nós, que, gente, que livro incrível. Ele é também escrito em cartas da nossa protagonista para o professor pelo qual ela se apaixonou. Ela tem 16 anos, Madeline, tinha esquecido o nome dela. Seria assim normal se fosse uma paixão platônica, ou até mesmo se ele soubesse da idade dela e fugisse dela, como acontece em alguns livros. O problema é que ele não sabe que ela tem 16 anos, ela meio que oculta isso dele. Então eles começam a se envolver, começam a conversar, se apaixonam e acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é. Porque o livro começa do final. Ela vai mandar uma carta pro Bennett, que é o professor dela, pedindo desculpas. Então, a primeira página já é repleta de dor. Ela fala que não queria ter acabado com a vida dele, que não queria ter feito ele passar por tanta dor, que não queria ter magoá-lo. E aí a gente fala, peraí, o que essa menina fez? O que aconteceu? E a gente fica com o coração na mão e começa a devorar o livro, querendo entender mais sobre esses personagens e esse casal. Então ela vai aos poucos, nessa carta que é para ele, contando como eles se conheceram, dando assim foco em todos os momentos que ela poderia ter feito alguma coisa diferente. Por exemplo, poderia ter dito a idade dela e ela preferiu omitir com medo dele não deixar que eles experimentassem essa paixão, esse amor. Então ela vai contando essa história e a gente vai ficando cada vez mais apreensivo, porque eles formam um casal perfeito. Independente da idade, é muito óbvio isso, que eles são feitos um para o outro. Eles entendem de uma forma muito incrível que faz o leitor se apaixonar pela paixão deles. Faz com que a gente torça, só que o problema é que a gente sabe que deu errado. E aí que é o grande tchan do livro. Porque você torce por uma coisa que você sabe que não vai dar certo. E aí você fica o final inteiro, o livro inteiro, esperando pelo final, e aí a autora, bum, joga
a bomba no ventilador. Assim, eu queria outro final, mas eu gostei de como a autora terminou, até porque eu entendi qual foi a premissa dela, a verdade que ela quis passar aqui. Então é um livro muito bacana, que faz assim a gente ler ele muito rápido, se envolver com os personagens, e é um dos romances assim que eu mais gostei do casal. E mesmo com como foi o começo, o meio, o fim, independente disso, eu gostei muito da forma como eles se encaixam e se combinam, assim, bem legal. Adorei o livro, super indico. Bom, essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado, já tem resenha de todos os livros lá no blog, o link de cada uma delas está aqui no box de informações. Beijo, galera, até mais. Tchau!